Separação dos poderes. A. Identificação das funções do Estado, em Aristóteles. As primeiras bases teóricas para a tripartição de poderes foram lançadas na Antiguidade Grega por Aristóteles, em sua obra Política, em que o pensador vislumbrava a existência de três funções distintas exercidas pelo poder soberano, quais sejam a função de editar normas gerais e serem observadas por todos, a de aplicar as referidas normas ao caso concreto, administrando, e a função de julgamento, dirimindo os conflitos oriundos da execução das normas gerais nos casos concretos. B. A divisão de poderes em Montesquieu. De fato, partindo do pressuposto aristotélico, o grande pensador francês inovou dizendo que tais funções estariam intimamente conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Cada função corresponderia a um órgão, não mais se concentrando nas mãos únicas do soberano. Sistema de freios e contrapesos. Cada poder exercia uma função típica. Assim, cada órgão exercia somente a função que fosse típica, não mais sendo permitido a um único órgão legislar, aplicar a lei e julgar, de modo unilateral, como se percebia no absolutismo. C. Abrandamento da teoria de Montesquieu. Funções típicas e atípicas. Além do exercício de funções típicas, predominantes, inerentes e incitas à sua natureza, cada órgão exerce também outras duas funções atípicas, de natureza típica dos outros dois órgãos. Poder Executivo. 1. Funções típicas e atípicas. Funções típicas: chefia de Estado, chefia de governo e atos administrativos. Funções atípicas: legisla, por exemplo, via medida provisória, artigo 62, e julga no contencioso administrativo. 2. Sistemas de governo. O sistema de governo identifica a forma de distribuição e articulação dos poderes políticos do Estado, em especial o executivo e o legislativo. A. Parlamentarismo. A característica distintiva desse sistema de governo é a divisão do poder executivo entre chefe de Estado e chefe de governo, cuja manutenção no cargo depende do apoio político do parlamento. Chefe de Estado exerce funções marcadamente protocolares, de representação simbólica do Estado, as quais podem ser atribuídas ao presidente, se for adotada a forma republicana de governo, ou ao monarca, no caso da monarquia. Chefe de governo. A chefia do governo é exercida em regra pelo primeiro-ministro, o qual atua como chefe do gabinete equivalente ao ministério. A escolha é feita pelo legislativo em geral, entre membros do próprio poder indicados pelo partido com maior número de cadeiras, sendo a manutenção no cargo condicionada à confiança dos parlamentares. Poderá ocorrer a queda de governo por dois motivos, a saber, se perder a maioria parlamentar pelo partido que pertence, ou através da moção de desconfiança do parlamento. O chefe de governo pode solicitar ao chefe de Estado, embora como medida excepcional, a dissolução do parlamento. B. Presidencialismo, sistema adotado pelo Brasil. Chefe do Poder Executivo, o Presidente da República. Nesse sistema, as chefias do Estado, do governo e da administração pública são reunidas em uma só pessoa. Entre suas virtudes está a legitimação popular obtida pelo chefe do Poder Executivo, em geral, escolhido através da eleição direta. Tem como nota maior estabilidade administrativa, maior concentração de poder
em uma só figura. C. Semipresidencialismo, semiparlamentarismo. O sistema semipresidencialista combina elementos dos dois sistemas clássicos. Dentre as características deste modelo, destacam-se a limitação dos poderes do parlamento e a titularização, pelo chefe de Estado, de poderes próprios e efetivos, e não apenas o exercício de funções cerimoniais ou simbólicas. Chefe de Estado, Presidente da República, eleito diretamente pelo povo, exerce um mandato com prazo certo de duração. Não desempenha apenas funções de natureza simbólica, exercendo atribuições relevantes, tais como nomear o primeiro-ministro, dissolver o parlamento, propor projetos de lei, conduzir a política externa, exercer poderes especiais em momentos de crise, submeter leis ao Tribunal Constitucional, exercer comando das Forças Armadas, nomear funcionários de alto escalão e convocar referendos. Chefe de governo, primeiro-ministro, responsável pelas decisões políticas cotidianas. Sua investidura e permanência no cargo estão sujeitas à aprovação da maioria parlamentar, que, mediante deliberação, poderá substituí-lo a qualquer tempo. O exercício do Poder Executivo no Brasil. A. Âmbito federal. Presidente e vice-presidente da República, auxiliados pelos ministros de Estado. B. Âmbito estadual e distrital. Governador e vice-governador de Estado, auxiliados pelos secretários de Estado e do Distrito Federal. C. Âmbito municipal. Prefeito e vice-prefeito, auxiliados pelos secretários municipais. 4. Competências do Presidente da República. Artigo 84 da Constituição Federal. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. 2. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da Administração Federal. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 5. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 6. Dispor mediante decreto sobre a. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 10. Decretar e executar a intervenção federal. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. 15. Nomear, observado o disposto do artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16.
Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. 12. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizada pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. O poder regulamentar e os decretos autônomos. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Trata-se do poder regulamentar que se perfaz mediante decretos regulamentares. Como regra geral, o Presidente da República materializa as competências do artigo 84 por meio de decretos. É um instrumento através do qual se manifesta. No tocante às leis, algumas são autoexecutáveis, outras precisam de regulamento, para que seja dado fiel cumprimento aos seus preceitos. Para tanto são expedidos os decretos regulamentares. Decretos autônomos independentes de lei pré-existente. Parte da doutrina e a jurisprudência do STF entendem pela possibilidade de decretos autônomos pelo Presidente da República, o qual pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, bem como pode dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. 6. Condições de elegibilidade do Presidente e Vice-Presidente da República. Ser brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. Estar no pleno exercício dos direitos políticos, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Alistamento eleitoral, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3º da CF. Domicílio eleitoral na circunscrição, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º da CF. Filiação partidária, idade mínima de 35 anos, não ser inalistável nem analfabeto, não ser inelegível nos termos do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do Presidente da República,
de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 7. Ministros de Estado, artigo 87 da CF. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: primeiro, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, na área de sua competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. A. Requisitos para assumir o cargo no Ministério de Estado e de provimento em comissão. Ser brasileiro nato ou naturalizado, exceto Ministro de Estado da Defesa, que deverá ser preenchido por brasileiro nato. Ter mais de 21 anos de idade. Estar no exercício dos direitos políticos. B. Poderão os ministros de Estado receber delegação para exercer matéria de competência privativa do Presidente da República? Artigo 84. Parágrafo único da CF. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 6. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas nem a criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 25. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Conselho da República, artigo 89 e 90 da CF. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam: 1. O Vice-Presidente da República. 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. 3. O Presidente do Senado Federal. 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados. 5. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal. 6. O Ministro da Justiça. 7. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com um mandato de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre 1. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. 9. Conselho de Defesa Nacional, artigo 91 da CF. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos: 1. O Vice-Presidente da República. 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. 3. O Presidente do Senado Federal. 4. Ministro da Justiça. 5.
Ministro de Estado e da Defesa. 6. O Ministro das Relações Exteriores. 7. O Ministro do Planejamento. 8. Os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Parágrafo 1º. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, primeiro, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição. Segundo, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território, à preservação e à exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. 9. Responsabilidade do Presidente da República. A. Diferenças entre crimes comuns e crimes de responsabilidade. Os crimes comuns são definidos na lei penal e podem ser cometidos por qualquer pessoa. Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas, crimes de natureza política. B. Crimes de responsabilidade cometidos por Presidente da República. Artigo 85 CF. Artigo 85. São crimes de responsabilidades os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Lei Especial 1079 de 1950. C. Procedimento de impeachment dos crimes de responsabilidade. Procedimento é bifásico, composto de uma base preambular, denominada juízo de admissibilidade do processo, na Câmara dos Deputados, e por uma fase final, que ocorrerá o processo propriamente dito e o julgamento no Senado Federal. Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados declarará procedente ou não a acusação, admitindo o processo e julgamento pelo Senado Federal. A acusação poderá ser formalizada por qualquer cidadão no pleno gozo dos seus direitos políticos. A partir desse momento, o Presidente da República já passará a figurar na condição de acusado, sendo-lhe, portanto, assegurados o contraditório e a ampla defesa. A Câmara dos Deputados poderá, pela maioria qualificada de 2/3, autorizar a instauração do processo, admitindo a acusação que está sendo imputada ao Presidente da República. Senado Federal. O Senado Federal deverá instaurar o processo sob a presidência do Presidente do STF, submetendo o Presidente da República a julgamento, podendo absolvê-lo ou condená-lo. Instaurado o processo, o Presidente ficará suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias. Prazo que, se ultrapassado, resultará no retorno do Presidente e regular prosseguimento do feito. Sentença condenatória se dará por resolução do Senado Federal, que somente será proferida por 2/3 dos votos, limitando-se a condenação, à perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Importante: o julgamento realizado pelo Senado Federal não poderá ser alterado pelo Judiciário, pois isso feriria o princípio da separação de poderes. D. Processamento dos crimes comuns praticados pelo Presidente da República. Câmara dos Deputados.
Controle político de admissibilidade pela Câmara dos Deputados, que autorizará ou não o recebimento da denúncia pelo STF, através do voto de 2/3 de seus membros. Supremo Tribunal Federal. O presidente será submetido a julgamento pelo STF, crimes comuns. Denúncia, nos casos de ação penal pública, será ofertada pelo Procurador-Geral da República. Recebida a denúncia ou queixa-crime, o presidente da República ficará suspenso de suas funções por 180 dias. Após tal prazo, poderá retornar às suas funções, com o prosseguimento do processo. 10. Imunidade presidencial. Artigo 86, parágrafo 4º da CF. Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. As infrações penais praticadas antes do início do mandato ou durante a sua vigência, porém sem qualquer relação com a função presidencial, não poderão ser objeto da persecutio criminis, que ficará provisoriamente inibida, acarretando logicamente a suspensão do curso da prescrição. Poder Judiciário. 1. Funções típicas e atípicas. O Poder Judiciário, assim como o Executivo e o Legislativo, exerce funções típicas e atípicas. Sua função típica consiste no exercício da jurisdição, juris dicere, a atividade pela qual o Estado substitui as partes em conflito para dizer que tem o direito, caráter substitutivo. Entre as funções atípicas, exerce algumas de natureza legislativa, como a elaboração de seus regimentos internos, e outras de caráter administrativo, tais como a organização de secretarias e serviços auxiliares, o provimento de cargos, a concessão de licença, férias e outros afastamentos a membros e servidores. Poder Judiciário é uno, é indivisível. Não é federal nem estadual, mas nacional. Trata-se de um único e mesmo poder que atua por meio de diversos órgãos, estes sim, federais e estaduais. 2. Garantias institucionais, artigo 99 da CF, e funcionais, artigo 95 da CF. Instituídas com a finalidade de assegurar a independência e imparcialidade do Poder Judiciário. As garantias institucionais e funcionais protegem os magistrados contra pressões internas e externas potencialmente capazes de enfraquecer todo o sistema democrático, por minimizarem a preocupação com retaliações decorrentes de decisões contrárias a determinados interesses. Essas garantias reduzem de forma significativa o grau de influência dos demais atores políticos. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo. Nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93, inciso 8º. 3. Irredutibilidade de subsídio. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Vitaliciedade. Impede a perda involuntária do cargo, salvo por sentença judicial transitada em julgado. Essa garantia funcional não se confunde com a estabilidade assegurada aos servidores públicos após 3 anos do efetivo exercício, na qual se admite a perda do cargo não apenas em virtude de sentença judicial com trânsito em julgado, mas também mediante processo administrativo de cunho disciplinar. Inamovibilidade impede que o magistrado, titular ou substituto, seja removido contra sua vontade, salvo se houver interesse público. 3. Vedações, artigo 95, parágrafo único CF. As vedações impostas pela Constituição visam assegurar a imparcialidade dos magistrados, complementando o conjunto de garantias. 4. Tempo de atividade jurídica para ingresso na magistratura. Artigo 93, inciso 1º CF. O Exame Nacional da Magistratura, ENAM,
Quinto Constitucional, artigo 94 CF. Resolução número 75/2009 do CNJ. 6. Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, instituído pela Emenda Constitucional número 45/2004, tem natureza de órgão administrativo de caráter nacional e encontra-se subordinado ao Supremo Tribunal Federal. Embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, não dispõe de atribuições institucionais para exercer atividade jurisdicional. Principais finalidades: controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Judiciário e a fiscalização dos juízes no cumprimento dos seus deveres funcionais. A. Artigo 103-B da CF. B. Competências. Artigo 103-B, parágrafo 4º da CF. 7. Supremo Tribunal Federal. Regras gerais. Composição: 11 ministros. Investidura: o Presidente da República escolhe e indica o nome para compor o STF, devendo ser aprovado pelo Senado Federal pela maioria absoluta. Sabatina no Senado Federal. Aprovado, passa-se a nomeação, momento em que o ministro é vitaliciado. Requisitos para ocupar o cargo de ministro do STF. A. Ser brasileiro nato. B. Ter mais de 35 e menos de 70 anos de idade. C. Ser cidadão em pleno gozo dos direitos políticos. D. Ter notável saber jurídico e reputação ilibada. B. Competências do STF. Originárias. Artigo 102, inciso 1º, alínea A. Alínea R. CF. Recursal ordinária. Artigo 102, inciso 2º, CF. Recursal extraordinária. Artigo 102, inciso 3º. C. Proteção constitucional. A função de guardião da Constituição é exercida principalmente por meio do controle de constitucionalidade das leis e dos atos dos poderes públicos. A competência originária para o exercício do controle concentrado pode ser provocada por 4 instrumentos: ação declaratória de constitucionalidade, ADC; de lei ou ato normativo federal, ação direta de inconstitucionalidade, ADI; de lei ou ato normativo federal ou estadual, CF, artigo 102, inciso 1º, alínea A; ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, no caso de não serem tomadas as medidas necessárias para tornar efetiva norma constitucional, CF, artigo 103, parágrafo 2º. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF; de lei ou ato do poder público, das esferas federal, estadual ou municipal, CF, artigo 102, parágrafo 1º. D. Súmulas vinculantes, artigo 103-A da CF. 8. Superior Tribunal de Justiça. A. Composição. Artigo 104 da CF. B. Competência. Artigo 105 da CF. Proteção do ordenamento jurídico federal. Artigo 105, inciso 3º, a linha A até o C. Justiça Federal Comum. Órgãos da Justiça Federal. Artigo 106 da CF. B. Composição. TRFs. Artigo 107. C. Competência. TRFs. Artigo 108. Competência Juízes Federais. Artigo 109. 10. Justiça do Trabalho. A. Órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 111. B. Composição TST. Artigo 111-A da CF. C. Composição dos Tribunais Regionais do Trabalho. Artigo 115. D. Competência da Justiça do Trabalho. Artigo 114 da CF. Justiça Eleitoral. 11. Órgãos da Justiça Eleitoral. Artigo 118. B. Composição TSE. Artigo 119. C. Composição dos Tribunais Regionais Eleitorais. Artigo 120. D. Rotatividade dos juízes eleitorais. Artigo 121, parágrafo 2º, Constituição Federal. 12. Justiça Militar. A. Órgãos da Justiça Militar. Artigo 122 da CF. B. Composição STM. Artigo 119 da CF. 13. Justiça Eleitoral. Artigo 125 da CF. Poder Legislativo.
Estrutura do Poder Legislativo. A. Estrutura do Poder Legislativo Federal. Bicameralismo federativo. O Poder Legislativo do Brasil em âmbito federal é bicameral, composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A primeira composta por representantes do povo e a segunda representando os Estados membros e o Distrito Federal. Mandato. O mandato dos deputados federais serão de 4 anos. O mandato dos senadores, 8 anos. B. Estrutura do Poder Legislativo Estadual. Unicameralismo. O Legislativo Estadual é composto pela Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais, também representantes do povo do Estado. Mandato. O mandato dos deputados estaduais será de 4 anos. C. Estrutura do Poder Legislativo Municipal. Unicameralismo. O Legislativo Municipal é composto pela Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, composta pelos vereadores, representantes do povo do município. Mandato. O mandato dos vereadores será de 4 anos. Inviolabilidade ou imunidade material. Artigo 129, inciso 8º da CF. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e da circunscrição do município. D. Estrutura do Poder Legislativo Distrital. Unicameralismo. O Legislativo Distrital é exercido pela Câmara Legislativa, artigo 32 caput, composta pelos deputados distritais que representam o povo do Distrito Federal. Aplicação das características dos estados. Todas as regras estabelecidas para os estados valem para o Distrito Federal. 2. Funções. A. Típicas. O Poder Legislativo tem como funções típicas legislar e fiscalizar. B. Atípicas. O Poder Legislativo desempenha também funções atípicas de natureza administrativa e jurisdicional. Dentre as funções administrativas conferidas à Câmara e ao Senado, estão a organização, polícia e provimento de cargos e seus serviços. A função jurisdicional foi conferida ao Senado, cabendo-lhe processar e julgar nos crimes de responsabilidade o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas, etc. 3. O Congresso Nacional, artigo 44 da CF. Atribuições do Congresso Nacional, artigo 48 e 49 da CF. 4. A Câmara dos Deputados, artigo 45 CF. A. Competência privativa, artigo 51 CF. B. Requisitos para a candidatura dos deputados federais. Brasileiro nato, presidente ou naturalizado, maior de 21 anos, pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. 5. Senado Federal, artigo 46. A. Competência privativa, artigo 52. B. Requisitos para a candidatura dos senadores. Brasileiro nato, presidente ou naturalizado, maior de 35 anos, pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Poder Legislativo. Estrutura do Poder Legislativo. A. Estrutura do Poder Legislativo Federal. Bicameralismo federativo. O Poder Legislativo no Brasil em âmbito federal é bicameral, composto por duas casas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. A primeira é composta por representantes do povo e a segunda representando os Estados-membros e o Distrito Federal. Mandato. O mandato dos deputados federais será de 4 anos. O mandato dos senadores será de 8 anos. B. Estrutura do Poder Legislativo Estadual. Unicameralismo. O Legislativo Estadual é composto pela Assembleia Legislativa, composta pelos deputados estaduais, também representantes do povo do Estado. Mandato. O mandato dos deputados estaduais será de 4 anos. C. Estrutura do Poder Legislativo. Unicameralismo. O Legislativo Municipal é composto pela Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, composta por vereadores representantes do povo do município.
O mandato dos vereadores será de 4 anos. Inviolabilidade ou imunidade material. Artigo 29, inciso 8º da CF. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. D. Estrutura do poder legislativo distrital. Unicameralismo. O legislativo distrital é exercido pela Câmara Legislativa. Artigo 32, caput. Composta pelos deputados distritais, que representam o povo do Distrito Federal. Aplicação das características dos estados. Todas as regras estabelecidas para os estados valem para o Distrito Federal. 2. Funções. A. Típicas. O poder legislativo tem como função típica legislar e fiscalizar. B. Atípicas. O poder legislativo desempenha também funções atípicas de natureza administrativa e jurisdicional. Dentre as funções administrativas conferidas à Câmara e ao Senado estão a organização, polícia, provimento de cargos e seus serviços. A função jurisdicional foi conferida ao Senado, cabendo-lhe processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República e Vice-Presidente, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas, etc. Congresso Nacional, artigo 44 CF. Atribuições do Congresso Nacional, artigo 48 e 49 da CF. 4. Câmara dos Deputados, artigo 45. A. Competência privativa, artigo 51. B. Requisitos para a candidatura dos deputados federais. Brasileiro nato, presidente ou naturalizado, maior de 21 anos, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. 5. Senado Federal, artigo 46. A. Competência privada, artigo 52. B. Requisitos para a candidatura dos senadores. Brasileiro nato, presidente ou naturalizado, maior de 35 anos. Pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. 6. Imunidades parlamentares. Conceito. Imunidades parlamentares são prerrogativas inerentes à função parlamentar, garantidoras do exercício do mandato parlamentar com plena liberdade. A. Imunidade material, real ou substitutiva. Inviolabilidade. Artigo 53, caput CF. Implica na exclusão da prática do crime, bem como a inviolabilidade civil, pelas opiniões, palavras e votos dos parlamentares. Não se restringe ao âmbito do Congresso Nacional. Opiniões e palavras proferidas fora do Congresso Nacional. Ato relacionado ao exercício da atividade parlamentar versus não relacionado ao exercício da atividade parlamentar. B. Imunidade processual, formal ou adjetiva. Artigo 53, parágrafos 2º a 5º, CF. Traz regras sobre prisão e processo criminal dos parlamentares. Não exclui o crime, mas protege o parlamentar em relação à prisão e ao processo penal. Foro por prerrogativa de função. Artigo 53, parágrafo 1º. CC, artigo 102, inciso 1º da CF. Assegurada exclusivamente na seara penal, não sendo extensível às causas de outra natureza, tais como as ações de improbidade administrativa, as quais devem ser processadas e julgadas em primeira instância. Tese atual do STF sobre foro por prerrogativa de função. 7. Incompatibilidades, artigo 54. 8. Perda do mandato, artigo 55, inciso 1º a 6º da CF. Funções essenciais à Justiça. Ministério Público. 1. Definição constitucional, artigo 127, caput CF. Natureza jurídica. Trata-se de uma instituição constitucional, autônoma, que desempenha uma função essencial à Justiça. 3.
Princípios institucionais, artigo 127, parágrafo 1º do CF. A. Princípio da unidade. Os membros do Parquet não devem ser considerados em sua individualidade, mas como integrantes de uma só instituição, subordinados administrativamente a uma única chefia. Só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não podendo o membro de determinado ramo exercer a atribuição inerente a outro. B. Princípio da indivisibilidade. A indivisibilidade possibilita a substituição recíproca entre os membros de um mesmo ramo do Ministério Público. Os atos processuais devem ser atribuídos ao Ministério Público enquanto instituição, e não ao agente que o pratica. A função do princípio da indivisibilidade é impedir a cisão do Ministério Público e outras estruturas organizacionais, ou de seus membros em compartimentos estanques e dissociados entre si. C. Princípio da independência funcional. Trata-se de autonomia de convicção na medida em que os membros do Ministério Público não se submetem a qualquer poder hierárquico no exercício do seu ministério, podendo agir no processo da maneira que melhor entenderem. A hierarquia existente restringe-se às questões de caráter administrativo, materializada pelo chefe da instituição, mas nunca, como dito, de caráter funcional. 4. Estrutura orgânica, artigo 128. Procurador-Geral da República, artigo 128. Procurador-Geral de Justiça. 7. Funções institucionais. 8. Ingresso na carreira, artigo 129. 9. Garantias, artigo 128. 10. Vedações. 11. Competência do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 130. Advocacia Pública. 1. Aspectos introdutórios. A advocacia pública é exercida por órgãos encarregados da representação judicial e extrajudicial dos entes estatais na defesa de seus interesses. O advogado de Estado integra os quadros da Advocacia Geral da União e das Procuradorias do Estado e do Distrito Federal, distinguindo-se de advogado privado em razão do vínculo estatutário que possui com a entidade para a qual presta serviços. 2. Advocacia Geral da União, artigo 131. 3. O Advogado-Geral da União, artigo 131. 4. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, artigo 132. Advocacia. 1. Introdução. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos a manifestação, no exercício da profissão, nos limites da lei. 2. Princípio da indispensabilidade do advogado. Como regra, a postulação em juízo é ato privativo de advogados ou privados. 3. Princípio da inviolabilidade do advogado. A inviolabilidade do advogado por atos e manifestações é assegurada, desde que relacionados ao exercício da profissão, não compreendendo aqueles referentes a questões pessoais. Defensoria Pública. 1. Definição constitucional, artigo 134. 2. Normas gerais de organização das defensorias. 3. Autonomia funcional e administrativa. 4. Princípios institucionais. Princípio da unidade impõe seja a instituição compreendida como um todo, submetida à mesma direção e regido por idênticos fundamentos e finalidades. Princípio da indivisibilidade. Impede o fracionamento da Defensoria Pública e de seus atos, os quais devem ser compreendidos como decorrentes da atuação institucional, uníssona, e não como pertinente aos membros responsáveis por sua materialização. Princípio da independência funcional subdivide-se em a. Dimensão objetiva. Confunde-se com a noção de autonomia funcional, protegendo a instituição contra ingerências políticas externas. B. Dimensão subjetiva. A
assegura aos defensores públicos a liberdade necessária ao adequado desempenho de suas atribuições, resguardando a atuação profissional de interferências indevidas. Estado de defesa e estado de sítio. 1. Estado de defesa. Estado de defesa compreende medidas temporárias destinadas a preservar ou restabelecer, em área restrita e determinada, a ordem pública ou a paz social ameaçados por fatores políticos, sociais ou por fenômenos naturais de grandes proporções. Pressupostos materiais, CF, artigo 136. Pressupostos formais. Medidas coercitivas a vigorarem. 2. Estado de sítio. O estado de sítio consiste na adoção de medidas temporárias durante situações de extrema gravidade, ocasionadas por comoção grave e repercussão nacional, conflito armado com o Estado estrangeiro ou, ainda quando as medidas adotadas durante o estado de defesa se mostrarem insuficientes. Forças Armadas e Segurança Pública. Das Forças Armadas, artigo 142. Da Segurança Pública,